Você já terminou o culto sentindo que falhou completamente? Foi lá com intenção boa, cantou os hinos tentando se conectar, ouviu o sermão anotando mentalmente tudo o que precisa melhorar. Fez a oração final com aquele peso de que deveria ter sentido mais. Saiu do culto não mais próximo de Deus, mas com uma lista mental gigante. Deveria ter orado mais durante a semana, deveria ter servido mais. Não foi falta de desejo espiritual. Você quer mesmo crescer, quer agradar a Deus. Mas em vez de paz, sai com uma pressão interna que pesa mais do que qualquer pecado óbvio. O cristão perfeccionista não luta contra adultério ou roubo. Ele luta contra uma espiritualidade que nunca é suficiente e uma culpa que nunca vai embora de verdade. O Novo Testamento tem uma palavra que descreve isso perfeitamente: o legalismo interno. Não é o legalismo farisaico das regras externas que todo mundo vê. É algo muito mais sutil e muito mais perigoso. A convicção profunda de que minha aceitação diante de Deus depende do meu nível atual de performance espiritual. Paulo, em Filipenses 3:6, se descreve como irrepreensível quanto à justiça que há na lei. E foi exatamente esse perfeccionismo espiritual que o cegou completamente para a graça até ser derrubado na estrada de Damasco. Gálatas 3:3 faz a pergunta que corta como faca: tendo começado pelo Espírito, acabareis pela carne. O problema não era Paulo ter começado sua jornada espiritual bem, o problema era ele achar que terminar essa jornada dependia exclusivamente dos próprios esforços dele. O cristão perfeccionista vive exatamente essa mesma tensão todos os dias da semana. Ele sabe, teologicamente, na cabeça, que a justificação é pela fé somente, mas funcionalmente, no coração e nas ações, acredita que a santificação é medida por performance mensurável. Quando essa performance falha, e ela sempre falha porque somos humanos, entra em cena a culpa com força total. E essa culpa não é a culpa bíblica saudável que leva ao arrependimento. É uma culpa paralisante que rouba a alegria da salvação. John Bunyan, em O Peregrino, mostra cristão carregando um fardo gigantesco nas costas que só cai aos pés da cruz. Mas para o cristão perfeccionista, esse fardo tem uma característica assustadora. Ele volta a crescer toda vez que a pessoa não ora o suficiente, não lê o suficiente, não sente espiritualmente suficiente. A psicologia entra aqui com um diagnóstico preciso que explica muita coisa que acontece dentro da mente cristã. Perfeccionismo mal adaptativo. Isso não é simplesmente querer fazer bem as coisas espirituais. É uma crença profundamente enraizada de que o seu valor pessoal depende diretamente de quão bem você está performando espiritualmente naquele momento. Na vida cristã, isso se manifesta como autodesprezo espiritual, a convicção secreta de que Deus deve estar desapontado comigo e não consigo me sentir suficientemente arrependido das minhas falhas espirituais. Os perfeccionistas têm uma característica específica: alta autocrítica internalizada. Eles não externalizam a culpa nos outros, não ficam apontando falhas alheias. Eles se tornam juiz, júri e carrasco de si mesmos 24 horas por dia. E no contexto cristão, essa autocrítica brutal se disfarça de falsa humildade. Quando o perfeccionista diz, não sou digno, nem sempre é uma humildade bíblica genuína. Às vezes é órgão espiritual invertido que acha que merece sofrer mais, se punir mais para compensar as falhas espirituais. Se você se identificou com isso até aqui, dá um like agora e comenta qual é a área da sua vida espiritual onde essa pressão pesa mais para você. Sua resposta honesta pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para finalmente entender que não está sozinha nessa luta silenciosa. A neurociência confirma o que a experiência espiritual já mostra. O perfeccionismo ativo cronicamente ativa o circuito da vergonha no cérebro, especificamente a amígdala hiperativa combinada com o córtex pré-frontal sobrecarregado. O resultado prático é exaustão espiritual, que paradoxalmente impede exatamente o crescimento espiritual que tanto se deseja alcançar.
O cérebro literalmente aprende o padrão, criando um ciclo vicioso impossível de quebrar por esforço próprio. Estudos longitudinais mostram números concretos. Pessoas com traços perfeccionistas têm 51% mais probabilidade de depressão clínica, 43% mais ansiedade generalizada e 33% de burnout em contextos religiosos do que a população geral. A Bíblia faz uma distinção absolutamente crucial que todo perfeccionista cristão precisa internalizar profundamente. Santificação bíblica é a obra soberana de Deus no crente, é progressiva, assimétrica, cheia de recaídas, retrocessos e avanços irregulares. Romanos 7 é o capítulo mais honesto da Bíblia sobre isso. Paulo descrevendo a si mesmo, querendo desesperadamente o bem, mas fazendo exatamente o mal. Perfeccionismo humano é exatamente o oposto. É a obra do crente tentando santificar a si mesmo. É, na prática, autossantificação disfarçada de zelo espiritual. Hebreus 12, 1-2 fala especificamente de depois de terminada a carreira, não de uma performance espiritual perfeita e contínua. 2 Coríntios 12, 9 registra Deus dizendo diretamente a Paulo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Não disse seus esforços te bastam, ou sua performance espiritual te basta. Sinclair Ferguson resume com precisão cirúrgica: a verdadeira santificação não começa com a resolução humana de ser melhor. Ela começa com a contemplação de Cristo, que já é completamente perfeito em nosso lugar. O olhar do perfeccionista está sempre fixo nas suas próprias falhas espirituais. O olhar do santificado está fixo na suficiência absoluta de Cristo. O perfeccionismo cristão tem sintomas específicos que qualquer um reconhece imediatamente: orações de culpa genérica, leitura bíblica comparativa, autocrítica pós-culto, exaustão espiritual seletiva, comparação silenciosa, competição interna constante com crentes que parecem mais espirituais nas redes sociais ou na igreja, caminho prático e concreto de saída, confissão negativa primeiro. Antes de pedir perdão, diga: Senhor, obrigado porque mesmo sem ter orado o suficiente esta semana, tua graça me alcançou hoje de qualquer jeito. Medida semanal, não diária. A graça de Deus cobre uma semana inteira de falhas espirituais, não apenas um dia. Diário de graça concreta. Anote 3 momentos específicos da semana onde a graça de Deus te alcançou, apesar das suas falhas. Thomas Watson, o puritano, dizia com precisão cirúrgica: uma alma verdadeiramente faminta acha doce qualquer tipo de pão. Quando você se alimenta primeiro pela graça recebida, toda a disciplina espiritual se torna a resposta natural de gratidão. O que você precisa não é se sentir pior e mais culpado pelas suas falhas espirituais. Você precisa se maravilhar mais profundamente com o fato irrefutável de que essas mesmas falhas não são, nunca foram e nunca serão o fim da sua história com Deus.